Fundamentos, técnicas, ferramentas, em um curso dedicado ao VFX Potiguar. Este projeto é apoiado pela Lei Paulo Gustavo, a vacina salva. Mantenha os cuidados de prevenção à Covid-19. Apoio: Fundação José Augusto, Secretaria da Cultura do Estado, Governo do RN, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Um homem de pele clara, barba e cabelo castanhos, vestindo uma camiseta azul. Ele sorri para a câmera, sentado numa poltrona preta. Chegamos, a nossa última aula, no momento de aplicar tudo o que aprendemos juntos ao longo dessa jornada. Passamos pelos fundamentos do VFX, exploramos o pipeline de produção, usamos técnicas como set extension, parallax, tracking, foto, camera mapping, aprendemos sobre composição avançada e conhecemos o trabalho do supervisor de VFX na pré-produção. Agora é hora de juntar todo esse conhecimento e aplicar no nosso projeto final, um desafio prático que vai permitir a vocês consolidar o aprendizado e experimentar as técnicas. O mais importante, criarem algo único com a cara de vocês e do nosso audiovisual potiguar. Estão prontos? Eu conto com vocês. Bora pro projeto? Projeto final. E aí, vocês estão reconhecendo essa locação? Muita gente provavelmente sim. Isso aqui é uma parte lá do campus da UFRN, mas propriamente dito aqui a parte da reitoria, né, onde tem esse espelho d'água, né, bem interessante. E eu fiz essa gravação dessa cena para inserir nesse vídeo um elemento de CGI, né, um elemento 3D para compor aqui nessa cena. Então, nesse caso específico, tem algumas particularidades aqui nessa gravação que eu vou chamar a atenção de vocês. A primeira, como vocês estão vendo, que não é nada profissional, fiz essa gravação com o celular mesmo. Ainda assim, eu tomei uma série de cuidados, como eu falei para vocês, na parte da pré-produção, para ter certeza que tudo ia funcionar direitinho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse tipo de gravação, a gente precisa tomar algumas precauções. Nesse caso, eu levei o equipamento para fazer algumas medições que seriam bem importantes, como, por exemplo, o local onde eu ia colocar o elemento de CGI. Como é que ia ser, assim, qual a distância disso para algum outro ponto de referência. Pegar algumas medidas, porque isso também ajuda na hora que depois que você vai colocar um objeto, para você ter uma noção de escala, por exemplo. Vocês viram quando eu mostrei, por exemplo, pelo aquele aplicativo o F-Spy, que a gente precisaria ter alguma medida conhecida para a partir daquilo ali ele conseguir trabalhar. Então, levar algum equipamentozinho para fazer a medição, pode ser mais preciso, mais tecnológico, ou uma simples trenazinha já ajuda bastante. Se você tiver como fazer captação também de informações do ambiente, né? Por exemplo, ter algo como isso aqui é bem interessante, porque isso capta a posição, por exemplo, da luz e das sombras. Também é importante que você consiga pegar alguma informação de iluminação global, que a gente chama, né? A Global Illumination, porque essa fotografia que você faz lá no set com essa esferazinha aqui, ela vai servir para a gente conseguir alinhar os reflexos da iluminação global com o objeto na sua cena, e assim garantir que os reflexos estão de acordo com a posição da luz do sol e de outras luzes do próprio cenário, né? Além disso, é interessante se você tiver também uma tabela calibrada de cores, né? Porque assim essa tabela calibrada de cores vai servir e vai ser muito útil na hora de você fazer a correção de cores inicial antes de fazer o color grade. Eventualmente você pode ter filmado em log, por exemplo, e aí nesse caso essa tabela vai ser fundamental, porque assim ele já faz uma rápida correção, né? Um rápido ajuste, dá o match, né? Da cor que você filmou com a cor já calibrada no sistema, e assim todo o resto do processo vai ficar muito mais fácil. Também é interessante, se a cena não tiver referências o suficiente, que você coloque alguns pontos de tracker, né? E aí nesse caso assim, se você tiver feito a impressão e se você tiver isso como adesivo, por exemplo, vai ajudar bastante para você espalhar alguns pontos de tracking na cena. É muito mais fácil você apagar os pontos de tracking depois do que você não ter a informação de tracking para precisar fazer essa varredura, certo? Então por isso que eu fui lá no set e fiz as medições, calibrei direitinho as cores, peguei as referências de iluminação, né, iluminação global, para poder depois fazer o alinhamento na cena tudo direitinho. Então isso aqui a gente coloca essa bolinha no local onde você vai colocar seu elemento de CGI. E aí você fotografa tanto essa referência de cor quanto as referências do Gray, né, e também do Chrome Ball, justamente para esse alinhamento ficar todo perfeitozinho depois. E se você não
tomou cuidado, por exemplo, de fazer a captação daquele grid, né, para fazer a calibração da distorção da câmera, então é interessante você vir num site como esse aqui, né, por exemplo, o site que tem essas informações de database de câmeras, porque tem por diferentes modelos, diferentes fabricantes, como você identificar quais são as características, por exemplo, do tamanho do sensor, quais são as resoluções que ele grava e assim por diante, para que você possa aplicar essas informações depois nos programas de tracking e assim você tem um tracking ainda mais preciso. Tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui especificamente, teve mais duas providências que eu tive que tomar. Tá? Primeiro, garantir que o local onde eu ia gravar, ele tinha duas coisas que são bem importantes para o tracking. Tá? A primeira é que eu escolhi o ponto onde eu ia começar aqui a varredura da minha imagem, como sendo um ponto que tem um objeto que vai estar presente durante todo o processo de filmagem, ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, todo o trecho filmado, essa partezinha aqui da imagem, esse bloco aqui com essa coluna, ele vai aparecer desde o início do meu filme até o ponto final, certo? Eu faço todo o movimento de câmera e essa parte continua visível. Isso vai ser bem importante, principalmente lá no Blender, porque o track do Blender ele não é tão bom quanto o do Nuke e nem é tão fácil, digamos assim, de fazer. Então, para que funcione bem no Blender, você precisa ter um elemento que tenha desde o início até o final do trecho específico, né, do take específico que você pegou, que você vai conseguir fazer o rastreio, certo? Então você vai precisar desse tipo de informação e aqui tem. Outra coisa que essa cena tem, que eu escolhi por isso também, é que aqui ela tem boas informações de profundidade, tá? Então você tem um eixo de profundidade muito bem visível, você tem um eixo vertical também muito bem definido e um eixo horizontal, que seria aqui essas linhas aqui no chão, ó, certo? Então essas linhas aqui do piso, elas dão uma boa referência, até mesmo essas outras aqui, ó, também são boas referências aqui de plano horizontal. Também o próprio teto, tá? Não deixa de ser uma referência horizontal também interessante. Então eu tenho informações dos eixos X, Y, né, de profundidade no caso do Blender, e também Z, no caso seria o eixo vertical. Então teve esses dois cuidados, eu verifiquei se tinha elementos que apareciam desde o começo até o final da cena, certo? Como é o caso desse bloco, e também se era uma cena que tinha informações para mim de X, Y e Z. Isso daí é bem importante. Também, à medida do possível, eu tentei filmar com o mínimo possível de motion blur, justamente para a gente não perder essas informações de tracking. Como eu filmei com o celular, nesse caso aqui, a gente não tem como ajustar muito isso, mas você faz a tomada um pouquinho mais lenta, ou se o seu celular tiver condição de gravar com mais frames por segundo, então você também pode utilizar esse recurso para evitar que fique com um motion blur exagerado, que pode atrapalhar então o tracking. Depois disso, tá, pessoal, o que é que a gente tem que fazer? Converter esse nosso vídeo, tá, que era um vídeo, em sequência de imagens. Então, ó, eu transformei esse vídeo numa sequência de fotozinhas aqui, ó, PNG, nesse caso, tá? E essa sequência de imagens é o que a gente vai usar para rastrear. Não é bom você pegar o próprio vídeo e jogar dentro do programa de rastreio. Normalmente não dá um resultado tão bom, certo? E outro cuidado que eu tive, foi justamente como vocês viram, eu estava com aquela esfera, eu fiz uma série de fotos, tá, ó, usando uma lente grande angular, ó, em volta do teto, ó, dando a volta do teto, depois na altura do meu olhar, certo? E depois outras fotos aqui do chão, ó, certo? Eu fiz essa sequência de fotos porque a partir dela eu consegui gerar então uma foto 360, que é essa daqui, ó. Tá? Então eu consegui gerar uma foto 360 do ambiente, que é justamente essa foto que eu vou aplicar num material esférico, que vai servir como se fosse uma espécie de domo, que eu vou colocar em cima da minha imagem lá de CGI, e essa informação vai transmitir a informação de Global Illumination, né? Essa imagem vai transmitir a informação de Global Illumination para a minha cena, tá? E essa informação ela vai ser alinhada, né, com a minha esfera, né, que eu fotografei lá no local, né, aquela esfera cromada, justamente para garantir que a luz está vindo do lado certo, tá? Então esses foram os cuidados que eu tomei, além da questão do horário, tá? Eu peguei um horário que as sombras já são um pouco mais difusas, né? O direcionamento da luz do sol aqui também era bem fácil da gente identificar, vou mostrar aqui mais para o final de vocês, ó. Então, ó, essa parte aqui interna aqui desse prédio era por onde a luz do sol estava passando, era finalzinho de tarde, então a luz está bem mais atenuada, as sombras também mais difusas, né? E eu tinha uma boa informação da direção de onde a luz vinha, isso também vai facilitar bastante. Então, o ideal, como eu falei para vocês, era fazer o tracking aqui no Nuke, porque é muito fácil de fazer aqui no Nuke. Por exemplo, eu poderia simplesmente fazer a leitura aqui, ó, da minha sequência de imagens, tá? Vou colocar aqui.
vou conectar aqui no meu Node Viewer, então, ó, tá aqui, ó, a minha imagem, certo? Eu poderia simplesmente conectar aqui e a partir daqui, ó, então, ó, conectar um nó de tracker, tá? Vou colocar aqui, ó, tracker, até um nó de tracker câmera mesmo aqui, ó, essa câmera clássica aqui é bom porque ela já é bem poderosa esse nó. Já clico aqui, ó, e aí ele já vem meio que pré-configurado aqui. Vou mostrar para vocês como é fácil de fazer isso aqui, ó, no Nuke, tá? Vou fazer aqui só o início para vocês verem como é fácil de fazer tracking aqui no Nuke e como é preciso, né? Então, ó, clico 2 vezes aqui no meu botão de tracker. Aqui na câmera principal, né, na aba principal do Camera Tracker, eu só vou indicar, por exemplo, se é uma câmera que está solta, se não tem tripé, por exemplo. Se eu quero aplicar logo uma distorção de lente, né, caso eu tivesse já essa informação para aplicar aqui, o ideal sempre é você fazer o tracker depois de fazer a distorção de lente, tá? E aí, depois que você gera o teu elemento de CGI, aí você volta a aplicar a distorção de lente justamente para que ele possa se encaixar perfeito e parecer mais natural, tá? Então, nesse caso aqui eu não vou dar muito mais informações, tá? Eu vou vir aqui na aba de Auto Tracking, ou melhor dizendo, na aba de Settings aqui, ó, só para mostrar para vocês que eu posso clicar aqui, ó, para dar um preview dos pontos, ó, e aí vocês vão ver, ó, que ele já é muito bom, ó, ele já detecta pontos que tem potencial para conseguir fazer um rastreio bem legal. Além disso, na própria parede, ó, ele também pegou uma série de pontinhos aqui, ó, porque ele viu que tem muita área de contraste nessa parte. E não pegou praticamente nada na água, né? Porque não faz sentido rastrear pontos na água, já que a água fica se movendo, então qualquer pixel, né, que eu tentasse rastrear na água aqui, com certeza não ia ser de confiança. Então, ó, o que eu posso fazer aqui, ó, é melhorar um pouco. Ele está sugerindo aqui 150 pontos de tracking, eu vou aumentar um pouquinho mais, vou colocar aqui, por exemplo, 250. E aqui, ó, nesse threshold, eu vou ajustar um pouquinho mais, ó, caso eu queira tentar incluir um pouquinho mais de pontos. Normalmente a detecção desse threshold já é bem boa, né? Mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais só para ver se eu pego um pouco mais de pontos aqui, ó, nessa região aqui do chão também, ó, e ali também ficou bem legal. Eu posso mandar ele refinar, ó, só para ele deixar ainda mais precisos esses pontos. E uma vez que eu tenha feito essas definições aqui, ó, eu vou só voltar na minha aba de Camera Tracker e vou clicar aqui em Track, né? Justamente para que ele possa fazer essa varredura. Como vocês podem ver, esses pontos ficam bem firmes no lugar, que é justamente uma característica, né, da qualidade do tracker do Nuke, que é muito boa mesmo. Ele vai fazer no sentido da ida, depois ele vai voltar essa mesma sequência de imagens para confirmar se esses pontos estão certinhos nos mesmos lugares, né? E aí, a partir da triangulação dessas informações de posição, rotação, escala, ele vai conseguir identificar onde possivelmente estaria a câmera, né, que foi utilizada para gravar, e algumas características também, por exemplo, da lente e do sensor da câmera. Pronto, ele concluiu, dá para ver aqui esses risquinhos que está aqui. A gente manda agora ele fazer o solve, né, que é justamente ele fazer o cálculo para encontrar a resposta. Quando ele fez aqui o cálculo, vocês viram que tem um ou outro pontinho de tracking que ficou, por exemplo, vermelho aqui, ó. Então esse tracking está com um limite de erro muito alto, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Então a gente pode filtrar alguns desses pontos para melhorar a calibração final da câmera. Também às vezes tem alguns pontos que ele rejeita, porque ele começa a fazer a varredura e vê que 2, 3 frames depois esse ponto não era consistente, então ele já vai abandonando também. Então nesse caso a gente vem aqui, ó, no Auto Track, e a gente pode calibrar um pouco mais isso aqui, ó. Então eu vou reduzir um pouco esse valor. Antes de eu reduzir, eu devia ter mostrado para vocês, ó, que o erro máximo estava muito alto que a gente chama, porque o ideal é que esse erro máximo não seja maior que 1 pixel. Aqui está com 2.6, ó. Então eu vou reduzindo, ó, ele vai eliminar alguns desses pontos aqui, ó, mas o importante é que ele está reduzindo de acordo com a tolerância. Então ele vai acabar ficando com os trackings que tem mais confiança e vai eliminar então esses outros que não estão tão confiáveis. Eu fiz esse ajuste, vou voltar lá no Camera Tracking e vou mandar ele atualizar aqui o Solve. Pronto, ele atualizou, certo? E aí, como eu faço essa atualização, o que é que vai acontecer? A gente vai verificar como é que ficou aqui, ó, o nosso resultado. Eu vou deletar os pixels que foram, ou melhor dizendo, os pontos de tracking que foram rejeitados, também aqueles que não foram calculados, certo? E vou atualizar novamente aqui essa minha margem, tá? Na verdade ele não tinha atualizado, tá? Então deixa eu trocar aqui logo. Pronto, primeiro troquei, agora eu vou mandar deletar os que foram abaixo, né, dessas configurações, certo? Então agora sim, né, que eu fiz essa mudança, eu vou mandar ele atualizar. E aí agora a gente vai ver, ó, que esse número já baixou bastante, então tá 2.03, mas está ainda um pouco alto. Eu vou baixar um pouquinho mais, embora eu não vou usar, certo? Mas só para vocês verem que dá para a gente chegar
um valor bem interessante aí. Pronto, já estou aqui ó, em 1.44 e assim a gente pode ir ajustando até chegar num valor que seja aceitável, tá? Normalmente, para a quantidade de tracking, de pontos de tracking que a gente tem aqui, a gente já consegue chegar nesse resultado sem precisar eliminar tanta coisa assim, tá? Pronto. Então, nesse caso, eu acabei que eu cheguei aqui ó, em 0.92, certo? Que seria, então, meu resultado final. Eu não vou seguir aqui fazendo aqui no Nuke, tá? Porque como a minha versão do Nuke é uma versão não comercial, infelizmente, o recurso de exportar as informações do Camera Tracking para uma ferramenta 3D, como no caso o Blender, Maya e assim por diante, não está disponível na versão gratuita do Nuke, né, essa versão de aprendizado. Então por isso que eu mostrei para vocês como é fácil fazer o tracking por aqui, mas eu na verdade vou fazer o tracking direto no Blender. Pronto, estou aqui no Blender, certo? E aí o que eu vou fazer? Aqui ó, é uma cena padrão do Blender, tá? Eu não vou precisar disso aqui, vou só clicar no cubinho aqui, vou deletar. E eu vou direto aqui ó, desse mais aqui em cima e vou aqui na parte de VFX, escolher aqui Motion Track. Pronto, ele cai nessa interfacezinha aqui ó, que é um pouco diferente. E aqui ó, tem um botão para abrir a minha sequência de imagens. Então eu vou clicar aqui, vou indicar onde é então que essa minha sequência de imagens está, ó, certo? Vou clicar aqui no meu arquivo, vou mandar abrir então. Pronto, então depois que você importa aqui as imagens, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou então clicar aqui ó, nesse botão aqui para setar o comprimento máximo da cena para o comprimento exato do número de frames que eu importei, no caso aqui são 116 frames, certo? Então ó, vai do frame 1 até o frame 116, certo? Eu também vou clicar aqui ó, nesse botão que chama Prefetch, tá? Que é justamente para ele carregar essa sequência de imagem na memória e assim ó, quando eu rodar aqui, ele vai rodar lisinho, ó, um toquezinho aqui na barra de espaço, está rodando lisinho porque ele já está carregado na memória, certo? Então, no caso aqui do Blender, as coisas são um pouquinho diferentes, tá? O que é que eu vou fazer? Primeiro que eu não vou começar tipo já do início ou já do final, o ideal é começar aqui meio do meio, porque aqui ó, é uma cena que tem informações tanto de um lado quanto do outro e assim dá para a gente ter uma boa noção da quantidade de pontos de tracking que ele vai tentar gerar. Então tem algumas configurações que a gente vai precisar fazer de cara para conseguir fazer um rastreio melhor aqui no Blender. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é definir o tamanho das marcações, né, dos pontinhos de tracking que ele vai gerar. Já que os pontos de tracking, assim como eu mostrei para vocês lá na aula de tracking bem lá atrás, eles têm uma região de precisão, que é a região do ponto do tracking, e tem uma região de busca, né, que é aquela região de tolerância, digamos assim. Caso aquele pontinho tenha dado um pouquinho mais, então você tem uma região de tolerância ainda para ele continuar tentando localizar aqueles pontos. Se você coloca uma região de tolerância muito grande, o teu tracking vai ficar muito lento o processamento, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um pouco maior, porque essa minha imagem tem resolução bem boa, uma imagem de 4K, certo? Então, vou colocar aqui isso aqui um pouco maior. Vou colocar, por exemplo, 40 para a parte de precisão e vou colocar, por exemplo, 150 para a parte externa, tá? A área de busca desses pontos. Por enquanto, a gente não está vendo ponto nenhum, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui também no botão de Normalize e vou também indicar, digamos assim, que tipo de tracking eu vou fazer aqui. Porque se fosse um tracking só de posição, como aquele que eu fiz, por exemplo, do avião, tudo certo. Mas nesse caso, a gente vai precisar de um tracking que calcule posição, rotação e escala. Vocês também poderiam escolher essa opção aqui, ó, Affine, certo? Mas essa posição ela é mais indicada quando, por exemplo, você quer traquear um objeto que alguém está segurando na mão e muda muito de posição e perspectiva, né? Nesse caso aqui não muda tanto, então vou deixar aqui em posição, rotação e escala, né? Ou localização, rotação e escala. Uma outra coisa que a gente pode ainda configurar aqui, por exemplo, é clicar aqui nesses pontinhos e colocar aqui nessa opção de Blurry Footage, certo? Que no caso seria, por exemplo, no caso das imagens como essa daqui que não tem tanto Motion Blur, certo? Então, uma outra coisa também que a gente pode fazer, como eu falei, é marcar aqui a opção de Normalize e na opção aqui de Match, fazer o match em relação ao frame anterior, certo? Que é esse Previous Frame que está aqui, ó, certo? Vamos ver nas outras abas o que mais que a gente pode configurar. Certo? Mas dentro dessa daqui tem mais um detalhe que eu já vou mostrar logo para vocês, que é clicar aqui ó, em Detect Features, né? Então quando a gente faz isso, ó, ele já coloca os pontinhos lá, ó, certo? Aqueles pontinhos de tracking. Vocês veem que eles estão com um pontinho, ó, meio que está com essa área em torno deles um pouquinho pequena demais, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou até aproveitar que eles já estão selecionados aqui, ó, Select All, e vou apertar a tecla S
porque assim, ó, a gente pode mexer aqui, ó, com a escala, tá? Então vou aumentar um pouquinho a escala dessa área de busca, porque assim vai aumentar a precisão do meu tracking, tá? Pronto, deixar assim, que aí a gente fica com mais precisão aqui nessa área. Uma outra coisa que eu posso fazer, né, como eu estava dizendo para vocês, além de detectar esses pontos aqui, é fazer algumas outras verificações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa área aqui, ó, do tracking, certo? A gente poderia indicar, caso fosse necessário, mais algumas outras informações, como por exemplo, em relação aqui à parte de estabilização, nesse caso, se fosse para deixar a câmera parada, por exemplo, seria interessante colocar também algumas outras informações aqui. No nosso caso especificamente, a gente pode configurar mais algumas coisas depois que a gente iniciar aqui, ó, o nosso processo de tracking, tá? Então vou abrir aqui, ó, a abazinha de tracking. Eu vou começar traqueando aqui para frente e depois vou traquear de volta. Se a quantidade de pontos ficar pequena, a gente acrescenta um pouquinho mais, como eu vou mostrar para vocês aqui no caso, tá? Então, vou só clicar aqui, ó, nessa opção, pode ser por aqui também, tem vários lugares, tá? Para você clicar aqui, pode ser aqui em cima, pode ser por aqui, tá? Pode ser por aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar para ele fazer o tracking para frente aqui, ó. Pronto. Vocês viram que ele fez aqui, ó, começou com uns pontos, bastante ponto verde, aí depois ele deu uma parada. Eu vou voltar para esse ponto aqui, onde eu tinha chegado aqui até esse ponto, e vou fazer agora no sentido contrário, ó. Pronto. Nesse caso aqui, ó, como vocês viram, até que a linhazinha verde dele, eu vou até aumentar um pouco mais, ó, até que ela ficou bem consistente. Mas vez por outro fica alguns desses pontos vermelhos aqui, ó, né, que são aqueles pontos que não foram tão consistentes. Nesse caso, você pode até clicar direto aqui, ó, e deletar alguns desses pontos aqui, ó, certo? Porque aqui são pontos que ele se perdeu, então não faz muita diferença para a gente. Depois que a gente eliminar alguns desses pontos, se acontecer de ficar pouco ponto de tracking demais ali, ó, aí a gente pode acrescentar mais alguns, como eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Essa parte aqui mais para o centro, ó, praticamente não ficou nenhum ponto de rastreio. Então nesse caso o que eu posso fazer? Eu posso mandar voltar aqui, ó, e detectar mais alguns pontos, ó. Então vou clicar aqui, ó, para mandar detectar novamente, ó. Ele detecta mais um pouco. E caso, como aconteceu no meu caso aqui, ó, ele não pegou muito ponto aqui dessa região, eu posso fazer alguns ajustes aqui, ó, para conseguir melhorar essa detecção de pontos nessa região aqui, ó. Quando eu cliquei aqui, ó, no Detect Features, certo? Aparece essa janelinha aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu posso mexer, como eu falei para vocês, aqui, ó, nesse limite, né, nesse limiar, nesse threshold. Então, ó, quando eu vou mexendo aqui, ó, certo? Aí você vai vendo que ele vai acrescentando mais pontos, ó. Por exemplo, ele acrescentou aqui, ó, eu fui diminuir o limiar bastante, ó, certo? Chegou uma hora que ele acrescentou bastante ponto aqui. Vou deixar bem baixinho o limiar mesmo, ó, que ele acrescentou bastante ponto nessa região. Então, para mim é bom, porque é uma região muito importante para mim que ele rastreia. Então, eu poderia só ajustar um pouco mais essa distância, caso eu achei que esteja muito concentrado, tá? Porque quanto mais concentrado também ele demora mais no render, mas eu baixei aqui, ó, e aumentei o afastamento, aí ele pegou mais pontos nessa região. Agora que eu fiz isso, ó, eu vou mandar ele novamente fazer o tracking para frente e depois para trás, ó. Então, vou clicar aqui, ó. Pronto, então agora, como vocês viram, ó, a região verde ficou bem mais destacada e ele pegou muitos pontos dessa parte aqui do piso que é fundamental para mim, certo? Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou usar um filtro para dar uma melhorada aqui no meu solve, tá? Eu vou abrir um pouquinho aqui o gráfico para mostrar para vocês. Tem alguns que dá para ver muito que extrapolou, ó. Então se você clicar aqui, ó, por exemplo, você consegue eliminar de cara, ó, esses que estão muito fora da curva, digamos assim, ó. Então tem que dar preferência para esses que estão completamente fora da curva, você vai tirar, ó, deletar, e aí vai ficar só, digamos assim, essa parte mais verde, mais central aqui, ó, certo? Vou tirar mais esse aqui também. Pronto. Então ó, o gráfico já está ficando bem mais verdinho aqui nessa parte. Então, para a gente ter certeza que ele vai ficar ainda melhor, a gente vai fazer o seguinte: eu vou clicar aqui, ó, nessa parte de Clean Tracks. Então, nesse caso aqui, eu vou trocar aqui para deletar a trilha. E aí, ó, quando eu for aumentando aqui, ó, esse valor, ele já vai meio que limpando aqueles valores que estão muito fora da curva, certo? Eu estou aumentando aqui, ó. Vou até deixar para vocês verem, ó. Eu estou tirando, ó, e ele vai eliminando os valores que estão muito fora da curva, vai ficando praticamente só o verde. Então, vou mandar ele solucionar de novo aqui, ó. Pronto, agora baixou absurdamente, ó. Ficou aqui em 1.58, que aqui para o Blender é um valor aceitável. E aí, ó, esse ponto aqui em particular, esse ponto de tracking, ele é bem importante porque ele mostra
ao mesmo tempo o eixo horizontal é perto do eixo vertical e também do eixo de profundidade. Então seria talvez um bom ponto para a gente colocar nossa origem. O ideal é que a nossa origem ela esteja sempre mais perto do local onde a gente vai colocar o nosso objeto. Então aqui eu teria na verdade duas opções, colocar a origem aqui porque tem uma boa referência, ou colocar a origem aqui mais para o meio, que é mais perto do local onde eu vou colocar aqui meu objeto de CGI, tá? Então vou fazer isso aqui, eu vou clicar aqui, ó, eu vou colocar o meu objeto de CGI mais ou menos por aqui, então eu vou colocar isso aqui como sendo a minha origem, então até um pouquinho mais para frente para ele ficar um pouquinho mais bem, digamos assim, localizado, tá? Então vou pegar aqui, ó, e vou definir então esse ponto como sendo a minha origem. Então para isso, ó, esse ponto de tracking que eu cliquei aqui, eu vou clicar aqui, ó, eu vou clicar Set Origin. Quando eu faço isso, ó, o que aconteceu? Esse ponto se deslocou aqui, ó, para uma posição específica na cena relacionada com o ângulo que eu estou trabalhando, mas ainda não está certo, digamos assim, está um pouco estranho. Então, como é que eu vou saber aqui mais ou menos como é que as coisas vão funcionar? A gente precisa fazer mais algumas indicações. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui para ele setar o background. Ó. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já coloca a minha foto, certo? Então, esse ponto que a gente colocou ali, na verdade, é em relação ao início do tracking. Ó. Eu vou puxar aqui para o início do tracking e aí vocês vão ver, ó, que ele compara com o meu primeiro frame. Ó. Então, em relação ao meu primeiro frame, aquilo ali que eu estou vendo realmente é aquele ponto que eu marquei, ó, certo? Só que o meu eixo, digamos assim, ó, o eixo X e o eixo Y está um pouco zoado aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir os pontos que vão ser as minhas marcações de eixo X e Y. Porque, na verdade, meu ponto de eixo X, ele é, digamos assim, na horizontal, né? E esse aqui que seria meu ponto vertical, né? Então, ó, eu vou clicar aqui nesse ponto, então, ó, dá um Ctrl Z porque eu movi sem querer. Eu cliquei, ó. Esse ponto, então, ó, ele está alinhado com o meu ponto de origem e está nessa distância aqui. Então, eu vou clicar ele para ser o meu eixo Y. Pronto, cliquei aqui, ó. Vamos ver sempre, veja sempre em relação ao primeiro frame, tá? Para você poder ter uma noção melhor se ele está ficando certinho. Pronto. Ó. Então, em relação ao primeiro frame, até que o meu eixo não está tão mal, certo? Se eu tiver uma referência de X, eu posso tentar também. Ó. Então, por exemplo, essa aqui, ó, eu posso definir esse meu ponto aqui para ser minha referência de eixo X. Ó. Pronto. Ó. Olha só como melhorou agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, voltando aqui novamente para o meu primeiro frame aqui, ó. Certo? Então, eu estou com uma boa referência ali agora dos meus eixos, tá? Vou deixar assim para a gente ver novamente, tá? E eu posso também aproveitar que a gente já está aqui e meio definir onde é que é o meu chão. Para definir o chão, certo? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso clicar em 3 pontos de tracking que sejam consistentes e que todos eles estejam no chão, né? Então eu vou clicar então para ser aquele ponto ali, vou segurar a tecla Shift e vou clicar esse outro aqui e, por exemplo, esse outro aqui. Ó. Então esses meus 3 pontos vão definir então o meu chão. Aqui, ó, eu já consegui setar então onde é que é o meu chão, certo? Onde é que é a minha origem, certo? Eu já tinha se definido aqui, né? O meu flow, tudo isso. E agora então para finalizar essa parte eu vou clicar aqui, ó, Setup Tracking Scene. Pronto, quando eu faço isso, ó, ele cria um cubo e ele cria um chão lá, certo? Então eu já posso voltar aqui, ó, no meu layout. E aí eu estou vendo esses objetos aqui, eles estão assim estranhos porque ele está pegando a luz original aqui da cena, tá? Mas não tem importância, o importante é que ele está preso aqui na cena. Aí você vai dizer, mas ele está um pouco torto, não se preocupe, inclusive eu nem vou precisar desse cubo, então vou clicar aqui nesse cubo, vou deletar e só vou ajustar esse objeto, tá? Lembra daquele macete que a gente mostrou para vocês quando a gente estava editando na foto? Eu posso vir aqui, ó, e trocar isso aqui para o modo de raio-x, né? Ó, porque assim eu consigo visualizar melhor isso aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no modo de edição desse objeto e aqui eu vou clicar então para trabalhar com essas linhas. Ó. Então eu vou clicar nessa linha e vou começar a fazer alguns ajustes aqui para ficar mais certinho. No início não precisa ficar perfeito não, tá? Vocês vão ver que vai funcionar muito bem. Ó. O importante é que a gente consegue ver ó, como é que as coisas estão aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui agora nessa outra linha, vou mover para cá também. Ó. Como eu disse, não se preocupe que está tão torto, não se preocupe, vai ficar perfeito. Certo? Só vamos esticando aqui essas linhas aqui. Eu vou colocar essa aqui lá para trás até chegar mais ou menos ali naquela esquinazinha ali, ó. E também essa outra aqui, ó. Vou puxar aqui para frente, ó, até o limite da minha cena, tá? Ó. Eu só vou precisar dessa parte aqui, porque o objeto que eu vou colocar, ele vai andar aqui em cima. Então não preciso mais do que isso, tá? Ó. Aqui já está mais do que suficiente, tá?
Então agora eu vou alinhar os pontos, tá? Para ficar bem preciso, ó. Começando até por aqui, ó. Tá? Vamos mexer aqui a mãozinha. Pronto. Então vou começar a alinhar os pontos por aqui. Vou clicar agora em pontos, selecionar aqui esse ponto, ó, e vou mover aqui, ó. Pronto, ó, tá vendo? Para deixar perfeito, ó. Certo? É isso que tem que ficar perfeito, é isso aqui, ó. Alinhei aqui esse ponto. Vou dar uma olhada ali atrás, ó. Provavelmente não está perfeito ainda, porque aqui está com a sobrazinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Então vou selecionar aquele ponto. Vou mover aqui para dentro, ó. Tá vendo? Ó? Até, ó, casar certinho aqui, ó. Pronto, agora casou perfeito aqui desse lado. Vou fazer a mesma coisa ali para trás, ó. Então, ó, uma vez que eu fiz isso aqui, qualquer outro detalhe aqui, ele é quase que acessório. Vou mostrar para vocês que legal que aconteceu já a partir de agora. Essa imagem aqui, ó, se eu for visualizar ela com qualidade agora, ó, isso aqui que eu estou visualizando já é a minha imagem, ó, projetada em cima dessa calçada aqui. Então, já está praticamente pronto, tá, pessoal? Assim, com exceção do render, né? Lógico. Ó, isso aqui que eu estou vendo, ó, já é a minha calçada encaixada aqui, ó. Então, quando eu colocar qualquer objeto aqui, vocês vão ver que esse objeto já vai interagir. Então, por exemplo, ó, se eu viesse aqui, ó, adicionar malha, e eu colocasse, por exemplo, aquele macaquinho padrão aqui do Blender. Ó, esse aqui, ó. Vou mover ele aqui, ó. Vocês vão ver que esse macaquinho, ele não só já vai estar encaixado aqui na minha cena, vou rotacionar ele para cá para a gente poder ver a carinha dele aqui, ó. Ele não só já está encaixado aqui, ó. Quando eu movimentar a minha câmera, vocês vão ver que ele já vai andar junto com a câmera aqui, ó. Como se ele estivesse lá. Tá vendo, ó? Ele já, não só ele já está se movendo como se ele estivesse lá, como inclusive, não sei se vocês viram, até o motion blur da cena ele já pega também, ó. Já aplica o motion blur. E se eu colocar uma iluminação aqui, ele já vai responder a essa iluminação. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui a luz do sol, certo? Então, para isso eu vou tirar essa luz padrão aqui da cena, tá? Vou deletar aqui ela, certo? Até colocar aqui no modo de visualização, para vocês terem uma ideia como é que tá, ó. Essa cena aqui, ó, como eu estava explicando para vocês, a luz vem dali de trás, ó, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, adicionar uma light, né, uma luz direta aqui, ó, que vai ser o sol. Pronto, criei aqui o sol, vou mover aqui esse sol. Aproveitar que eu estou com esse poder, né, de mover aqui o sol. Vou jogar esse sol lá para trás, tá? E eu pego essa bolinha aqui, ó, e eu trago ela para apontar aqui para o meu modelo, porque a luz do sol realmente está vindo nessa direção. Como eu criei uma luz do sol, ela naturalmente ela vai ter sombra, certo? Então, se eu for dar um preview agora, certo? Esse objeto ele está sendo iluminado ali por trás, ó. Tá vendo? Esse objeto está sendo iluminado ali por trás. Então, ó, na verdade, ó, quando vocês vão ver, quando eu fizer o render, ali está a câmera ali na frente, ó, e essa sombra ela já vai ser projetada em cima dessa superfície que eu criei aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês o nosso primeiro renderzinho, só para vocês terem uma ideia, um render básico aqui, sem nenhuma configuração, certo? Então, ó, vou clicar aqui, ó, render image, certo? Isso aqui, ó, essa sombra que vocês estão vendo aqui, ó, já é a sombra que está sendo projetada por aquele sol que a gente colocou ali. Vou aplicar aqui, ó, por exemplo, nele aqui, vou adicionar um modificador para ele ficar com mais subdivisões, né? Para ele ficar com, ó, tá vendo? Ó, uma resolução bem legal, ó. Vou colocar aqui duas, ó, que ele vai ficar bem polidinho. E aí eu vou aplicar um material nele aqui para vocês verem aqui uma coisa. Vou clicar aqui em materiais e vou aplicar então um novo material. E esse novo material, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou puxar o valor de roughness, né, que é o quanto que ele é polido, e vou deixar o valor em 0. Quando a gente deixa em 0, o objeto fica extremamente polido, certo? E aí então vou aumentar o valor aqui, ó, de metálico, ó. Olha o que acontece, ó, certo? Ó. O macaquinho ele ficou totalmente polido. Só que ele está aparecendo um colorido que não é exatamente esse colorido que a gente está visualizando aqui da nossa cena. Se a gente for observar bem no detalhe, vocês vão perceber que essa cor que a gente está vendo aqui tem muito verde, tem muito isso aqui, ó, e não é essa cor que a gente está visualizando aqui, ó. Aqui tem um pouco de verde aqui, mas não é definitivamente esse. Então, de onde é que está vindo essa informação aqui, esse reflexo que está aparecendo aqui em cima? Ó? Isso é aqui, ó. Você vai clicar aqui nesse cantinho. E aí você vai ver, ó, que na verdade essa iluminação ela está vindo daqui, ó, certo? Essas são iluminações de ambiente que vem com o Blender, certo? Então, por exemplo, se eu colocasse essa, ó, você vê que está mais azul aqui em cima, como se fosse o céu, certo? Se eu colocar, por exemplo,
essa outra que está meio bronze, meio dourada, ó, tá vendo? Ele vai pegar completamente diferente. Só que isso aqui não vai casar com esse ambiente. Então é para isso que eu fiz aquela foto 360. Ó. Porque eu vou vir aqui, certo? Eu vou clicar aqui, ó, nessa engrenagemzinha e vou dizer então, ó, que eu quero instalar uma imagem 360. Então, ó, eu salvei lá na minha pastinha aqui que eu vou passar para vocês, ó. Eu salvei uma imagem EXR, né? Uma imagem com qualidade excepcional. Eu salvei a minha foto 360 nesse formato e mandei aplicar. Ó. Então, ó, quando eu mando aplicar, então eu posso escolher essa minha imagem aqui, então, para ser a minha imagem do modelo, certo? Eu vou voltar lá para vocês verem. Ó. Então, agora, quando eu for aqui nas minhas opções, ó, eu tenho a opção de usar a própria imagem que eu fiz. Ó. E olha a diferença, então. Ó, quando eu aplico a imagem que eu fiz, agora essa iluminação que vocês estão vendo aqui é a iluminação desse local. Só que como é que eu sei que a iluminação está alinhada bem direitinho? É para isso que serve a história da esfera. Então, vou mostrar para vocês agora. Eu vou pegar aqui, ó, vou adicionar Mesh e vou adicionar uma esfera UV, que é uma esfera que já vem mapeada, certo? Peguei aqui a minha esfera, vou colocar ela aqui para cima. Por enquanto ela está com material cinza, tá? Que é até um material bom que a gente usa, por exemplo, para verificar se a direção da sombra está correta, tá? Mas eu vou deixar ela aqui para mostrar para vocês, ó. Então, eu vou aplicar nela o mesmo material que eu tinha colocado para o macaco, certo? Mas antes eu vou dar mais uma polidazinha nela aqui também. Então, vou clicar aqui, vou adicionar aqui uma subdivisão, né? Mesmo jeito, né? Vou colocar ela aqui com 2 subdivisões para ficar bem lisinha. E agora eu vou aplicar o mesmo material que eu apliquei para o macaco, lá, o material cromado aqui, ó, certo? Então, eu vou clicar aqui e vou pegar esse material que eu tinha criado para o macaco. Olha só. Nesse caso aqui, ó, isso que a gente está vendo agora é a bolinha, tá? Ó, essa bolinha aqui, ó, de referência no caso, ó, já aparecendo o material 360 que eu tinha aplicado aqui. Eu vou fazer assim, ó, eu vou clicar aqui, ó, e eu tenho a opção de rotacionar essa imagem aqui, ó, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso melhor para vocês aqui, ó. Então, ó, quando eu rotacionar, ó, eu consigo ver, ó, a minha imagem mudando, ó, rodando aqui, ó, porque o ambiente que está rodando aqui, ó, certo? Em torno da imagem, ó. E aí eu vou rotacionar até eu alinhar aqui, como eu conheço essa foto, eu vou alinhar certinho com o corredor, ó, que é justamente a saída que tem para cá. Então, assim, eu deixei igual a minha referência que eu tinha lá na foto. Então, agora esse brilho que a gente está vendo aqui, está batendo certinho com o brilho do teto, com a iluminação que vem aqui, ó, da água desse lado, com a iluminação que vem do outro lado e até com a iluminação que vem da frente. Então, ó, nesse caso, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro agora, vai pegar essa informação de iluminação do ambiente. Então é justamente por causa disso, agora, deletei essas duas, que eu vou trazer agora a minha imagem que eu vou querer acrescentar aqui, ó. Então essa imagem, ó, eu peguei justamente da própria biblioteca gratuita aqui do Blender, tá? Ó. Vou mandar pesquisar aqui. Então, ó, ele achou algumas coisas aqui, ó, certo? Só que eu vou mandar filtrar. Então eu quero mandar filtrar por um objeto que já venha animado, certo? Então, ó, aqui na licença eu vou colocar aqui então que eu quero gratuito, né? Só coisas que sejam gratuitas e também que sejam animadas já. Pronto. Feito isso, ó, eu vou achar esse objeto aqui que é o objeto que eu vou querer acrescentar. Ó. Então, clicar, ó, ele vai carregar o meu objeto ali, ó, carregou ele ali, ó, certo? No ponto onde eu marquei como sendo a minha origem, certo? Eu vou clicar então aqui, ó, porque ele trouxe aqui meu animado Spider-Bot, eu vou clicar aqui, ó, nessa gradezinha dele, vou aumentar aqui a escala, ó, S, pronto, certo? Aumentar ele um pouquinho mais para cima, para ficar coerente com o tamanho que eu tenho aqui desse objeto. Eu vou rotacionar também ele aqui, ó, opa, desculpe aqui, apertar a letra R, certo? E também aqui a letra Z, porque eu quero rotacionar nesse eixo, ó, tá vendo? Eu vou colocar ele de frente para cá assim, por exemplo. Pronto, pessoal, posicionei ele aqui, ó, e vamos ver como é que ele ficou aqui, ó, dentro da minha cena já, ó. Olha só que coisa incrível, né? Então você tem esse robozinho andando aqui dentro do vídeo e andando coerente, né? Andando aqui pelo corredor, todo certinho. E aí é um vídeo mesmo, você vê a água se mexendo, né? Você vê ele caminhando ali, ó, certo? Essa criatura assustadora. A ideia aqui, então, pessoal, é mostrar para vocês que vocês podem criar o projeto final de vocês com imagem do seu bairro, da sua cidade. Você
não precisa necessariamente incluir um elemento de sci-fi, você pode incluir qualquer outra coisa que você queira colocar na imagem. Eu coloquei aqui um objeto em 3D só para a gente poder fechar com essa parte, mostrando que é possível sim trabalhar com vídeo, não necessariamente precisa ser foto, que a gente pode incluir um elemento de 3D e que tudo isso não é de um grau de complexidade assim tão alto. Então espero que vocês consigam fazer. Como sempre, eu vou deixar os links para os materiais para vocês buscarem, também outras informações complementares, e espero que vocês façam os projetos de vocês, enviem para me dar uma olhada, certo? E assim a gente ajude a contribuir para que o Audiovisual Potiguar vá melhorando em qualidade técnica e criativa também cada vez mais. Isso aí. Pois é, acabou. Mas tenho certeza que agora estamos muito mais preparados para encarar os desafios do Audiovisual Potiguar e espalhar nossas histórias pelo mundo. Lembre-se que o aprendizado não para por aqui. O mundo do VFX está sempre evoluindo, com novas ferramentas e técnicas. Continue curiosos, estudando, experimentando e principalmente colaborando uns com os outros. A força do nosso audiovisual está nessa troca. Como prometido, vou deixar na descrição do vídeo alguns links e sugestões para vocês. Foi uma honra imensa compartilhar essa jornada com vocês. Muito obrigado pela dedicação e por acreditarem nesse projeto. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Valeu! Apresentação, roteiro e efeitos visuais, Aderbal Andrade. Montagem, edição e acessibilidade, Ana Roberta Andrade. Intérprete de Libras, Normando Cabral. A tela de apoio é exibida novamente. Realização: uma animação revela logo da atriz D Video Creator, finalizando o vídeo.